Queridos, nós estamos no nosso quarto dia. E obrigado pela empolgação, isso me ajuda muito. E nesse quarto dia, na verdade, ele está metade e metade. Deus nos falou 8 dias e nós estamos nessa transição. Sabe como é? Nós estamos aqui com uma ponta no final do 8º e com uma ponta do que nós já iniciamos desde domingo. Então nós estamos aqui segurando isso e estamos justamente no meio do percurso. Então não desista. Diga, não desista. Diga assim, eu não vou desistir. Aleluia, eu fico imaginando o final, queridos. Eu fico imaginando pegar esses 8 vídeos e assistir às vezes tudo de uma vez e dizer, eu participei disso. Uau, isso é renovo. Essa perspectiva dentro do que Deus está fazendo em nosso meio, por meio das nossas vidas, isso é incrível. Aleluia. E eu me colocando diante do Senhor, ouvindo a sua voz, foi justamente esse período de transição que impulsionou a palavra de Deus para nós nessa noite. E a palavra, ela vem justamente para preencher as lacunas, já que estamos numa transição. Antes de darmos início, eu preciso explicar a vocês, ou trazer um cenário para vocês, do que é renovo. Eu não vou explicar linha por linha, ou fazer uma R de cada, não. Mas eu gostaria de criar em vocês uma perspectiva do que é renovo. Porque talvez você tenha chegado aqui e por algum momento possa cair numa armadilha de que seja mais um culto, de que seja mais uma semana, e não é isto. Esses dias foram agendados por Deus para que os seus próximos dias do ano inteiro tenham uma perspectiva debaixo da glória do Senhor. Ele nos deu uma palavra, que esse ano, algo novo Ele vai fazer. Quantos podem dizer isso comigo? Algo novo Ele vai fazer. Mais uma vez, algo novo Ele vai fazer. Pois eu vou te dizer o que é renovo. Renovo é uma ação contínua, intencional. Ela flui, ela é fluida, ela é abundante. Ela é abundante de tal modo que nada que é podre, que é velho, que é sem valor, permaneça no mesmo local e no mesmo tempo. O renovo tem um poder de fluir de tal forma que tudo que é velharia, tudo que é podre, não consegue resistir ao poder do renovo. É como que o ânimo está, está indo o ponteiro lá embaixo, aí vem um renovo e dá mais um gás. É isso que acontece. Parece que a força está se esvaindo. O renovo vem e dá um upgrade. Ele sempre tem uma função, manter sempre novo e em crescimento saudável o que foi dado desde o início. Escute, foi dado algo de Deus para nós. A função do renovo é manter isso funcionando. Estou conseguindo entender? O renovo espiritual, ele vem para atingir a gente por dentro, extrair e começar a fazer um fluxo, um caminho de via dupla, de nós para Deus e de Deus para nós. E esse ciclo, ele não permite que nenhuma coisa podre, que nenhuma velharia, que nada que seja do passado, que venha interromper o propósito dele na nossa vida, permaneça no mesmo local e no mesmo tempo. Estão conseguindo abrir um pouco mais a mente? Salmos 92, versículos 13 e 14, e Joel capítulo 2, diz que até os velhos, quando são plantados na casa do Senhor, eles darão seus frutos.
Por que eu estou dizendo isso? Porque eu disse que o renovo, tem o poder de arrancar o que é velho. E talvez você esteja pensando que é uma questão de idade e não tem mais força. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que são plantados na casa do Senhor, eles se renovam. E a questão é que não existe problema em árvores antigas, desde que elas sejam regadas, desde que elas sejam renovadas. Não há problema em que você seja um pouco mais maduro. Não há problema em que você já tenha tido experiências com o Senhor e perceba que precisa um pouco mais de água. A questão é que, quando nós estamos plantados no Senhor, precisamos, é uma ferramenta, escute isso, não é uma invenção humana o renovo, faz parte das ferramentas de Deus, do kit de Deus na vida do cristão. Diga a pessoa que está ao seu lado: o renovo faz parte da sua vida. O espírito de renovo, o Espírito de Deus está sobre mim. Para quê? Qual o propósito? Qual o propósito que esse espírito que provoca o renovo, que é o próprio renovo de Deus em nós, qual o propósito dele se mover em nós? Nos tornar carvalho de justiça. Ele é tão poderoso que ele diz assim: o que é velho na sua vida, o que é tristeza, eu vou trocar o seu lamento por dança. Eu vou trocar os seus gemidos por gritos de alegria. Amém? Eu vou trocar a sua preocupação por confiança. Eu vou trocar o que impede você de ver o propósito. Eu vou trocar as suas frustrações. Eu vou trocar sua maresia por uma ativação por minha palavra. Quantos conseguem entender? Quantos querem isso? Amém? Vocês ainda não me convenceram que querem isso, mas vamos lá. Isaías 61, versículos de 1 a 4, você pode anotar isso. E vai perceber que o Espírito do Senhor está sobre nós para provocar estas coisas. O renovo me faz uma pergunta. Isaías capítulo 61, do 1 ao 4. Quando eu ouço essa palavra renovo, você já viu criança, ela tem umas estações, concorda comigo? Quando ela é pequena, ela recebe tudo. Você dá a colher, mas tem uma hora que ela tem uma fase que é engraçada, que tudo que você vai fazer para ela, ela pergunta: por quê? Painho, está indo para onde? Estou indo para a igreja. Por quê? Por quê? E essas perguntas eu gosto de fazer para Deus às vezes. E eu perguntei assim: Senhor, por que eu preciso de renovo? Você está aqui porque precisa de renovo, por quê? Qual a razão? Precisamos alinhar as nossas respostas. Melhor dizendo, deixa eu mudar. Eu preciso alinhar as minhas perguntas, porque para uma pergunta certa, uma resposta certa. Quando eu venho conversar com o pastor Jairzinho, nos nossos conselhos, nos bate-papo, eu fico às vezes parado, procurando a pergunta certa, porque se eu fizer a pergunta certa, eu terei a resposta certa. Quando você se encontra com alguém mais sábio, mais maduro do que você, grava isso, pega esse código, procure fazer as perguntas certas, para obter as respostas certas. Deus não tem nenhum problema com perguntas. A questão é, você está preparado para a resposta? Veja só, por que eu preciso de renovo? Eu preciso de renovo para chegar ao que foi proposto pelo propósito. Eu preciso de um renovo porque na minha vida cristã eu tenho dois pontos, um de saída e outro de chegada.
É daqui que eu miro onde eu vou chegar, eu traço uma reta, eu traço uma trajetória e por ela eu devo andar. Mas nesse caminho, o renovo é esse ponto de abastecimento. O renovo, ele faz alinhar a minha proposta, ele faz alinhar o meu propósito. Eu aceito, eu decido pelo propósito. Porque se não há renovo, o gás acaba. O renovo é o agente de Deus para que você saiba que precisa dele. O renovo é um artigo da palavra que é tão poderosa que em Lamentações capítulo 3, a partir dos versículos 20, 21, 22, vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas se renovam. Elas se renovam, não é porque elas ficam velhas, é porque ela torna tudo novo. E o convite de Deus para nós, já na nova aliança, é de que Ele nos deu uma vida que a gente experimente novidade, dia após dia. Estou começando a ter uma ideia da proposta de Deus para você. Estou começando a entender que até o final desses 8 dias tem muita coisa ainda para nós. Nós estamos ainda no meio do percurso. Não desista. Estamos aqui tentando, a palavra que veio no meu coração, na verdade é para preencher essas lacunas. Nós vamos passear em 3 pontos específicos. Um que vai falar sobre a questão de você e Deus, de como você alinhar sua fé com Deus para esse tempo. A outra está relacionada com seu campo pessoal, você mesmo. E a outra é com relação como você deve lidar com os seus inimigos. Quando eu digo seus inimigos, né, a pessoa está ao seu lado não, tá? Mas tudo aquilo que te impede a cumprir o propósito de Deus. Esse é o teu inimigo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do mal. Quantos conseguem entender isso? Amém? Amém, aleluia. Não confunda o caminho que Deus tem para nós é reto. É reto. Agora deixa eu te dar uma perspectiva de Deus. Quando você olha, quantos conhecem, já viu um projeto de uma casa? Um projeto de uma casa, por exemplo, melhor. Ou quando você põe no GPS que quer ir daqui para Maceió, certo? Quando você olha o desenho, ele é plano e ele é reto. Quem olha de cima, por exemplo, uma casa, só vê os traços retos. Mas na hora que se coloca na perspectiva de alguém que vai caminhar essa trajetória, percebe que pode ter uma ladeira, altos e baixos. Se você for daqui até o Shopping Jardins e eu precisar explicar para você, desenhar para você a trajetória daqui até o Shopping Jardins, por exemplo, você não vai ver eu desenhando a ladeira da Pedro Calazans. Você não vai ver eu desenhando os buracos que tem. Eu molho para você e digo, olha, o caminho é reto, é isso aqui. Mas na hora que você vai começar a andar, você vai perceber que vai ter os seus altos e baixos. Mas escute, esses altos e baixos não são altos e baixos emocionais simplesmente. Faz parte da trajetória. Deixa eu te falar uma coisa. O Deus de Salmo 23, Ele é real. O renovo faz com que você experimente alívio quando está no pico da montanha e ânimo quando está passando pelo vale da sombra da morte. Eu quero dizer a você que o renovo, ele não pensou apenas no seu início. Ele pensou também no final, mas muito mais ainda no processo. Estão comigo? Se renovo se personalizasse, se personificasse, se tornasse uma pessoa, você ia agradecer Ele no final desses 8 dias e dizer assim, uau, obrigado, porque você estava comigo. Estão? Amém? O que é renovo? Renovo é consagração.
Renovo marca o tempo para uma nova etapa. Toda vez que Deus queria levar o seu povo para um novo lugar, Ele dava um tempo de renovo. Toda vez que Deus queria introduzir o povo de Israel, toda vez que Ele queria introduzir os seus apóstolos em outro tempo, em outra estação, Ele dava um renovo. Porque o renovo é o gás necessário para enfrentar o processo que vem. Estão conseguindo entender? Esses 8 dias, se eu fosse você, com máscara ou sem máscara, eu pegava todo o ar necessário, todo o fôlego, para poder mergulhar, e quando chegar no dia 31 de dezembro, e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Estão conseguindo entender? Vamos andar. O renovo é uma estação de reabastecimento, de carregamento, de mantimentos, suprimentos, de ajustes, de ferramentas, de limpeza e manutenção de armas e munição. Quando uma tropa, quando uma nação está em guerra, ela precisa estar em um período de conquista, está em período de acontecer algo novo. É necessário que tenha um tempo de renovo. É nesse tempo que Deus prepara. Ele põe guardas à frente, atrás, à direita e à esquerda, para que o seu povo se renove. É onde você vai ajustar as suas ferramentas, sua leitura com a palavra, seu tempo de jejum, sua consagração. Você vai ajustar as suas armas. Você vai perceber o que precisa em você, o que precisa ajustar mais, o que precisa alinhar mais, o que precisa se consagrar mais. Como estão entendendo? Tudo para quê? Para alcançar o que está proposto. Tudo para, essa palavra é para preencher as lacunas. Para que você perceba, deixa eu dizer para vocês a visão que Deus me deu para poder elaborar essa palavra. Enquanto eu estava aqui no tempo de adoração, já desde quando o pastor anunciou esse tempo de renovação, uau, foi boom! Nós começamos a orar por isso. Se vocês não sabem, a gente ora, tá? Só para vocês ficarem ligados nisso. Mas veio uma visão no meu espírito, em que nós estávamos, como igreja, numa estação, pastor. E vinha um trem de metrô, e nós precisávamos, ele parava, e quando ele abria a porta, veja, havia uma distância entre a plataforma e aquilo que nos levaria para outro destino. Esse espaço era o que alguns estavam resvalando. Estava tudo certo, a plataforma segura, o que ia nos levar, no caso o metrô, o trem, para outro lugar, estava tudo ok, mas era justamente esse espaço que alguns fixavam os olhos naquilo ali. Era tão simples, mas aquilo aumentava de tal forma, aquele gap, que alguns recuavam, outros entravam resvalando, mas entravam, mas outros estavam certos do que estava fazendo. Eu quero profetizar e declarar que nós somos daquele que sabemos o que estamos fazendo. E o Espírito era bem forte no meu coração. Preenche essa lacuna. Eu disse: Senhor, como é que se preenche esse espaço, esse gap? Como é que eu posso preencher um espaço entre uma plataforma e o próximo nível? O que faz você vencer ou alcançar a outra plataforma de ônibus ou do vagão de trem? A resposta foi tão simples que eu quase dei uma risada. Ele disse: o tamanho da sua perna e a visão onde você coloca. E eu pensei, é tão simples. Quando vocês forem pegar um ônibus, não fique demorando muito não para entrar, tá?
Mas eu for pegar um trem, for alguma cidade que tenha esse negócio, eu já passei por algumas que precisa pegar metrô, é interessante, dá um certo, é uma experiência diferente, pelo menos para mim, para a primeira vez foi um negócio engraçado, porque você está lá, aquele negócio está tudo escuro, daqui a pouco você vê uma luz lá, aí para, quando para, tem esse gap, tem esse espaço, e você não pode ficar muito tempo não, né? Porque senão você tipo, não vai. Você já sabe para onde vai, você simplesmente faz isso. E entra. Escute. A palavra profética de Deus para nós esse ano é esse vagão de trem que está pronto para nos levar a outro nível. Ei, vocês estão conseguindo entender? E hoje essa palavra vem para renovar nossa confiança em Deus e nos fazer entender que nós preenchemos isso com a medida da nossa perna, do passo que a gente dá, com a visão que nós temos. Tudo que tem sido falado aqui a partir desse lugar, desse púlpito, é para fazer você crescer. Vamos lá. Olha o que Deus me respondeu. O que faz você vencer ou alcançar outra plataforma de ônibus ou vagão do trem? Ele disse: o tamanho da sua perna, para onde você está olhando, a envergadura do seu conhecimento de quem Deus é, te levará a alcançar níveis ainda maiores. Agora vamos nós. Entrando nos 3 pontos e sendo bastante objetivo. Primeiro ponto: preserve a presença de Deus e obedeça por meio da fé. Diga isso: preserve a presença de Deus e obedeça por meio da fé. De forma simples, o que isso significa? Eu devo obedecer aquilo que eu creio, dar passos diante daquilo que eu creio. Deus é tão fantástico que numa plataforma você não vai ter só homens maduros para entrar nesse trem. Quando eu estive numa cidade com Rebeca, ela apenas tinha 4 anos, 5 anos. Ela achava aquilo, ela estava tão fascinada com o que estava acontecendo, passando o trem, que ela quase se perde. E alguns estão aqui, assim, vendo o que Deus está fazendo, uau, e tanta promessa maravilhosa, e está passando, o vagão passando, os trem passando, o ônibus passando e perdendo tempo. Aí os nossos filhos vão crescendo e a gente não está entendendo que é hora de entrar com eles em outro tempo. Pode ser outra nação também. O gap, esse espaço, é só para nos fazer entender que a realidade do nível que Deus tem para nós não é compatível com o que a gente está. Mas aonde nós estamos é totalmente incompatível para onde nós podemos ir. Está dando para entender? Então, eu tive que pegar na mão de Rebeca e ajudá-la a entrar. É isso que estamos fazendo aqui. Mas ninguém vai ficar de fora. Preserve a presença de Deus. E o texto que ele me deu foi em Josué, capítulo 3. Versículos de 1 a 6, nós vamos correr para lá. Josué capítulo 3, diz assim: e Josué levantou-se bem cedo, e eles deixaram Sitim e vieram ao Jordão. Isso aí é na hora que Josué já venceu tudo, e está prestes a atravessar o rio Jordão. E vieram até o Jordão, ele e todo o povo de Israel, e acamparam ali, olha o tempo de renovo, antes de cruzarem o rio. Depois de 3 dias, diga, depois de 3 dias, isso aí é só uma coisa para puxar para mim, queridos, que eu estou no 4º dia, né? Então depois de 3 dias, os oficiais circularam entre o acampamento e deram esta ordem ao povo: olha só, quando vocês virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, e os sacerdotes, os quais são levitas, carregando-a, devem sair das suas posições e seguir. Que é isso? Quando vocês observarem que os sacerdotes, que a liderança,
que os levitas, que a presença está se movimentando, deixe o que você estiver fazendo, pare tudo e siga. Querem alcançar algo novo? Siga a presença. Querem ir para algo mais firme, o potencial que Deus tem para você? Siga o que os sacerdotes estão falando. Estou conseguindo entender? Amém? Isso foi a ordem, foi o aviso, mas não para por aí. Versículo 4: entretanto, mantenha uma distância de cerca de 900 metros, aí ele vai falar, entre vocês e ela, não se aproximem mais que isso, porque é uma medida de segurança. Agora vamos para o versículo 5. Josué disse ao povo: renovem a si mesmos, consagrem a si mesmos, pois amanhã o Senhor está para fazer algo novo e maravilhoso a vocês. Então Josué disse aos sacerdotes: peguem a arca da aliança e prossigam adiante do povo. É por isso que você vai ouvir o pastor Jairzinho sempre dizer aqui, que cada projeto que Deus coloca no coração dele, ele vai primeiro. Quantos estão comigo? Quantos estão aqui ainda? Aleluia. Agora vamos para o versículo 13. Vamos logo. O versículo 13 diz assim: assim que os sacerdotes, carregando a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, puserem a planta dos seus pés nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas e se amontoarão como que em uma represa. O povo então saiu. Qual foi a ordem? Que quando eles vissem a arca se movimentar, seguisse. O que está acontecendo é o núcleo, eu estou seguindo. O que está acontecendo é os adolescentes, segue. Estão conseguindo entender, amados? Mas vamos lá. Então o povo saiu das suas tendas para atravessar o jardim, saiu da sua comodidade, saiu do que eles mesmos estavam fazendo para seguir ao Senhor. Versículo 15: quando os que carregavam a arca estavam diante do Jordão, e os sacerdotes carregando a arca tocaram as águas. Lembra do gap? Lembra do tamanho da perna? Olha só, quando ele toca as águas, o que é que acontece com as águas? Elas separam, elas começam a se amontoar como uma represa. Agora, em que tempo isso aconteceu? Pelo amor de Deus, gente, escuta o que Deus está falando. Olha o que está em parênteses. Ele diz que estas águas, justamente no tempo de maior abundância, podia ser no tempo que o Rio Jordão estava sequinho, mas ele diz que foi no tempo de colheita que precisou dar um passo de fé para atravessar e conquistar o que Deus tinha prometido para eles. E como sacerdotes, como liderança, como você que é sacerdócio real, 1 de Pedro 2,9 diz isso, que vós sois raça eleita, povo santo, sacerdócio real do Senhor. E ele para, na época de colheita, eu gostei disso. Durante a época de colheita, o Jordão transbordava em suas margens, a correnteza da parte de cima parou de correr. Eu não vou nem entrar nisso. Formando uma enorme barragem, e alcançou uma grande distância, chegando a Dan, a cidade próxima, e aí vai. Agora olha só o que diz o versículo 17. Os sacerdotes, carregando a arca da aliança do Senhor, pararam firmes no solo seco, no meio do Jordão, enquanto todo Israel cruzou o rio em solo seco, até que toda a nação, diga toda a nação, diga com força, diga toda a nação, finalmente atravessou, diga atravessou. Meu Deus, nós estamos aqui no meio desses 8 dias, e você talvez esteja passando e querendo, tem um Jordão para atravessar, aí você coloca o pé e diz assim, esse gap aqui não vai me fazer voltar atrás não. Por quê? Porque eu tenho uma promessa. Deus disse, assim que você tocar com a presença,
der o seu passo e as águas vão parar. Agora pense comigo, o passo não podia ser destrambelhado, não. Olha só o que Deus falou para nós: dê passos que não deixem a arca de Deus cair. Diga a pessoa que está ao seu lado: dê passos que não deixem a arca de Deus cair. Diga assim: não deixe a presença de Deus cair em sua vida. Queridos, estamos mesmo em tempo de pandemia, tempo do que for, Deus vai nos abençoar de forma extraordinária, mas os passos que nós vamos dar, não vai deixar a presença dEle cair. Dê passos que não deixam a arca de Deus cair, mas que mantenha a fé suficiente para obedecer à direção de uma palavra de Deus. Qual foi a palavra de Deus? Quando vocês pisarem, me dê um envelope desse aí, por favor. Quando vocês pisarem as águas, elas vão recuar. Coisa bem simples. Aqui pode ser quando pisar. Quando vocês fizerem, as águas vão agir a seu favor. Mas elas pararam, sim. O que tiver que parar, vai parar. O que tiver que continuar, continua. Uma parte foi embora, a outra ficou. Estão comigo? Pastor, mas tem que ter fé de sacerdote. Não, tem que ter fé naquilo que ele está dizendo. Dê passos na medida de fé. Segundo ponto: saia do campo da vitimização. O primeiro ponto foi: preserve a presença de Deus e obedeça por meio da fé. O segundo é: saia do campo da vitimização. O que é isso, pastor? Que palavrão é esse? Deixe de ser vítima. Em todas as situações você quer ser a vítima. É porque foi ele, o que aconteceu? Pandemia, é tanta coisa. Ai, meu Deus, o dinheiro é pouco. Para. Diga assim: basta. Eu vou apresentar para vocês o que Deus apresentou para mim. O caso Isaac. Eu gostei de... Deus tem um negócio meio doido, eu gostei desse tema. Assim. O caso Isaac. Vamos para Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Versículo 1 ao 3 diz assim: sobreveio uma pandemia à terra, sobreveio uma fome à terra, não como a primeira fome, ocorrida quando Abraão estava vivo. Isaac foi a Gerar, dirigiu-se a Abimeleque, rei dos filisteus. Versículo 2 diz: Adonai, o Senhor, apareceu a ele e disse: não desça ao Egito, mas viva onde eu indicar a você. Permaneça nesta terra, e eu estarei com você, e o abençoarei, pois darei estas terras a você e aos seus descendentes. Cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Amém? Veja, a prosperidade de Isaac não estava nem no Egito, nem tampouco no lugar onde ele ficou, mas no fato de ter obedecido, de ter ouvido a voz de Deus e obedecido. Mesmo num tempo de fome, é melhor ficar onde Deus disse que você é para ficar. Amém? Porque Egito era o lugar naquela época que estava bombando, tinha emprego, tinha comida, tinha salário, tinha UTIs liberadas, tinha um monte de coisa. Mas ele disse: fique onde eu te disser, porque onde eu disser que é para você ficar, é aí onde a minha palavra vai se cumprir. Vamos nós. Versículo 13 e 22, vamos pular. 26, Gênesis, ainda estou em Gênesis 26, vamos para o versículo 13. Nós já vimos, versículo 12, diz assim: Isaac plantou na terra, que terra? Onde Deus disse que era para ele ficar, e colheu naquele ano, diga naquele ano,
100 vezes mais do que semeou. Porque Deus abençoou. O que você plantar, mediante uma palavra de Deus, você vai colher 100 vezes mais, porque o Senhor abençoou, porque Ele é o Senhor das estações, Ele é o Senhor do tempo, o Senhor do lugar, o Senhor da semeadura, o Senhor da colheita, é o Senhor da sua vida. Quantos dizem amém? Por que eu estou falando isso? Porque só o renovo pode te fazer acreditar nisso. Na verdade você já crê, mas aqui vem tanta pancada às vezes, e você vai perceber que Isaac passou por isso, mas ele não se fez de vítima. Essa é a diferença. Vamos lá para o versículo 13. O homem enriqueceu e prosperou tanto, até que se tornou rico, riquíssimo. Acho que tem alguns assim aqui. Ele possuía rebanhos, gado e uma grande caça. Os filisteus o invejavam. Então os filisteus fecharam todos os poços. Olha, entulhou os poços que os servos de seu pai cavaram durante a vida de Abraão e os encheram de sujeira. Não para por aí. O rei Abimeleque disse a Isaque: você deve se afastar de nós, pois se tornou muito mais poderoso do que somos. Por isso, Isaque partiu, acampou no vale de Gerar e viveu ali. No vale, diga no vale. Estou percebendo? Veja, Deus faz uma promessa de que ele será muito abençoado. Porém, nesse ponto da trajetória, o caminho desse homem justo, que é reto, está justamente em um vale. Vamos ver o que acontece aqui. Isaque abriu outra vez os poços cavados durante os dias de Abraão, seu pai, que os filisteus haviam fechado, entulhado após a morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que seu pai lhe deu. Eu preciso pontuar isso aqui, me desculpe. Esse chamou aqui não é simplesmente, deixa eu explicar. Tem um poço que Abraão cavou, e aqui tinha água, jorrava, e você sabe que a água é vida, é dali que se produz, é dali que faz a irrigação, aquela coisa toda. Eu não quero me deter nisso, porque é para apenas preencher as lacunas do renovo, tá bom? Então vamos nós. Os inimigos vieram e jogou sujeira, entulhou as coisas boas que Abraão deixou para Isaque, mas ele não ficou. É culpa do meu pai, eu nunca fui amado. Você vê? Não. Espera aí, esse poço está entulhado. Vamos lá, homens, mais trabalhos. 2 trabalhos. Retirar o entulho, e estava retirando o entulho. E quando ele está retirando o entulho, ali diz que chamou. Sabe o que é isso? Sabe o que significa essa palavra no original? Ele gritou o nome do poço que o pai deu. Se o nome do poço era prosperidade, ele ia dizer: o Senhor chamou esse poço de prosperidade. Então essa prosperidade ela vai voltar a funcionar. Pai, estou conseguindo entender? Há palavras aqui que foram liberadas desse lugar, que o inimigo veio e entulhou na sua vida. Está na hora de desentulhar, está na hora de tirar a sujeira, está na hora de deixar de ser vítima e arregaçar as mangas e dizer: Senhor, o Senhor prometeu na tua palavra, eu vi lá, Senhor, este ano. Está pensando que o renovo é coisinha fraca? É não, irmão. Precisava de renovo ou não para tirar aquela sujeira? Precisava. Mas vamos lá, que aí não é o ponto. O servo de Isaque cavaram e descobriram uma fonte de água. Olha, tirou uma coisa e descobriu outra. Contudo, os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque. É brincadeira. Estava tudo ruim, ninguém queria. Ninguém queria aquela casa que você está. Ninguém queria a esposa que você está. Ninguém queria o carro que você está. Ninguém queria o emprego. Ninguém queria a igreja onde você está.
coloca o que foi, porque achavam que não ia dar certo. Aí começam a ver você prosperar, começam a ver você alegre, começa a perceber que você está andando animado, de cabelo arrumado, de coisas tá com uma coisa diferente. Aí começa a entrar em discussão. E olha só o que acontece. Eles começam a dizer: essa água é nossa. É brincadeira. Os caras nunca trabalharam naquele lugar. Agora chega para dizer que a água é deles. E a discussão foi tão grande que o nome daquele poço se chamou em hebraico Esek. Esek. Sabe o que significa? Discussão. Queridos, preste atenção. Não permita que na sua casa, que o relacionamento entre você e seu esposo, e sua esposa e seus filhos seja um poço Esek. Estou conseguindo entender? Mas ele não se vitimizou, não. Ele disse: sabe de uma coisa? Eu creio num Deus que é maior. Eu creio no Deus do meu pai. E vamos lá, vamos para outro lugar, gente. Vamos para outro lugar. Não resolveu peitar, não, vamos lá, vamos embora. Versículo 23, 21. Eles cavaram outro poço. E houve discussão também por causa desse poço. E assim ele chamou de Sitnah, que significa inimizade. Ele partiu dali e cavou outro poço, mas desta vez não houve mais quem discutisse com ele. Deixa eu trazer, deixa eu girar a chave para vocês. Escute. A bênção do Senhor vai ter acompanhado de tal forma que os inimigos vão fazer de um jeito, vão botar de um lado, assim, não, eu desisto de discutir com esse cara, eu desisto de ser inimigo dele, porque a bênção do Senhor está sobre ele e na vida dele. Eu não vou mais falar desse casamento não, eu não vou mais falar dessa igreja não, eu não vou mais falar desse pastor não, eu não vou mais falar desse ministro não, eu não vou mais falar desse homem não, eu não vou mais falar dessa mulher. Estou conseguindo entender, amados? É o poder do renovo. Agora veja só. Em um poço ele coloca o nome de Esek, discussão. Em outro de Sitnah, que significa inimizade. Mas nesse ele coloca um outro nome. A importância, escute, queridos, por favor, pelo amor de Deus, escutem isso. Quando você encontra um poço, nomeie antes do seu inimigo. Você entendeu isso? Você encontrou o seu casamento, nomeie ele como a bênção antes que o inimigo dê nome para ele. Vocês estão aqui? Estão mesmo? Aleluia. Diga assim: essa reunião está abençoada, esse culto está abençoado. Renomeie antes que o inimigo... Ele gritou, ele disse: Reobote, Reobote, e a água fluindo, ele Reobote, Reobote, Reobote. Para nós não adianta nada, não adiantou nada. Reobote, que é Reobote, Reobote. Vamos botar o pay-per-view aqui, vamos botar a tradução, é aqui na tela, saindo, é? A tradução está bem aqui na tela, saída. Lugar amplo, lugar de abundância, prosperidade sem igual, nunca mais terei falta, não precisarei discutir, não precisarei ter mais inimigos. Esse é o nome do poço que Deus tem na sua vida. Mas antes ele teve que desentulhar. Queridos, nessa pandemia, a nossa casa se virou um lugar, transformou-se num lugar onde o fruto do Espírito foi testado, onde os poços da nossa alma, do nosso coração foi colocado à prova, que pode ser de discussão, de inimizade ou de lugar amplo. Estamos no meio, segurando o que já recebemos desde o primeiro dia, e para aquilo para onde vamos, precisamos renomear, precisamos dar nome aos poços.
Vamos desentulhar aquilo que já temos recebido de Deus. Veja, vá lá no YouTube, nós temos uma vantagem, Isaac não tinha naquele tempo, mas vá lá no YouTube, veja outras palavras, veja nas suas anotações. Se você não tem, pode até perguntar a Lucila. Lucila tem até algumas anotações antigas. Fala com o pastor, fala com a pastora, fala comigo, mas reveja. Digo, Senhor, eu vou desentulhar esses poços. Eu não vou ficar com mimimi, não, Senhor, chega. E dê nome, cura, prosperidade, alegria, vida de Deus. Quantos estão comigo, amados? Aleluia. E para finalizar esse ponto, olha só o que diz o versículo 29. Desculpa, o versículo 28. Veio o rei Abimeleque, aquele que tinha mandado ir embora, disse assim: vimos claramente que o Senhor está com você. Por isso, faça o juramento, vamos fazer uma aliança entre nós, façamos um pacto, de que você não nos prejudicará, como nós não ofenderemos você. Ao contrário, apenas vamos fazer bem a você e a sua família, e declaramos o seu caminho em paz, pois você é bênção de Adonai, você é o abençoado do Senhor. Aqueles que antes estavam entulhando seus poços vão dizer: onde é que tem mais poço aqui para acabar? Ei, você que estava sem emprego, o que foi que você fez para ter um emprego desse, que tão abençoado? Estou comigo? Amém. Aleluia. Diga a pessoa que está ao seu lado: a prosperidade de Deus em sua vida calará as contendas do inimigo. Diga assim: quanto mais pressão, mais óleo. Diga: quanto mais pressão, mais vida. Agora fala com pressão. Diga: quanto mais pressão, mais cheiro de Cristo. Você sabe que tem algumas árvores, nós vamos passar para o terceiro ponto, mas você sabe que tem algumas árvores, algumas plantas, que elas só liberam o seu cheiro, o seu aroma, se forem pressionadas. Alguns frutos são assim. O caju é assim. A azeitona é assim. Jesus foi moído, foi pressionado. E quanto mais ele foi pressionado, mais amor lhe destilava. Os inimigos tentaram entulhar o amor de Deus nele. Chegou um ponto que ele chegou a dizer: Pai, passa de mim esta pressão. Este ano parece que não vai dar certo, mas não faça a minha vontade, faça a tua. Eu renomeio esse lugar de entrega. E só uma curiosidade: a adoração, o louvor, eu tenho que puxar a sardinha para a brasa para essa sardinha. A oração e o louvor faz com que você gire a chave do renovo mais rápida. A mirra é uma das árvores, uma das plantas que o seu cheiro, ele só é feito, só é percebido. Os sacerdotes pegavam, não vou fazer com isso não, chegava a plantinha e friccionava e jogava sobre o fogo e tomava todo o lugar. Queridos, não tenha medo de ser pressionado, porque aqueles que hoje estão discutindo ou querendo inimizade com vocês, não se preocupe, o seu poço vai dar água de tal forma que você vai ter um lugar amplo. Só alguns recebem ou todos? Terceiro ponto, e nós estamos terminando com esse: diligência e arrependimento. Para que você e eu experimentamos de fato e venhamos a preencher todas as lacunas, para que a gente não tenha medo desse gap, que a gente não tenha medo de pegar o ônibus, o metrô, o instrumento, o transporte para outro nível, para a nossa família. Você tem que ter diligência e arrependimento.
Resolva agora o que tem que ser resolvido. Eu vou falar isso com bastante calma. Resolva na sua vida o que você tem que resolver agora. É problema com a masturbação? Resolva. É problema com falta de perdão? Resolva. Esses dias estão aqui para isso. Não dá, nós estamos numa jornada, gente. Não dá para, durante uma viagem, testar se o fluido de freio está funcionando. Tem como? Não. Se você for esperar fazer o teste, se o freio está funcionando, durante uma viagem, caminhão na sua frente, brecou, você vai testar, vou ver agora se está bom. É assim? E por que a gente faz isso às vezes? O renovo, ele vem para confrontar o que é velho. O renovo, ele vem para confrontar o que é podre. Ele vem para confrontar o que ainda impede a gente alcançar o propósito. Não é para nos abater, mas é para dizer: ei, cara, ei, acorda, seja diligente. E o que é que eu faço? Arrependa-se. Volte ao lugar de onde você caiu. E o que é que eu faço? Eu perdi, compra. Os outros dias estão aí. Dá outro sentido? A gente começa a ter uma outra perspectiva desses dias, sim ou não? Obrigado, amigo, pela sinceridade. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Nós vamos começar do fim, para depois ir. 14, versículo... Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz assim: conheço os seus atos, você não é frio nem quente, como eu queria que você fosse um ou outro. No entanto, pelo fato de você ser morno, nem frio nem quente, eu vomitarei da minha boca, porque você continua no seu orgulho dizendo: eu não preciso desses dias de renovação, eu estou rico, adquiri riquezas, eu não preciso de nada. Você não sabe que é desventurado, deplorável, pobre, cego? Não conhece a sua nudez? Meu conselho é que você compre de mim ouro refinado no fogo, para que fique rico, e roupa branca, para que você fique vestido e não tenha de ser envergonhado de sua nudez. Compre colírio para usar nos olhos e poder enxergar. Quanto a mim, repreendo e disciplino a todos os que amo, por isso preparem-se e dê as costas aos seus pecados. Diga a pessoa que está ao seu lado: prepare-se. Diga mais uma vez, diga: prepare-se. Dê as costas aos seus pecados. Versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e comerei com ele e ele comigo. O capítulo 2, versículo 13 e 4 diz o seguinte: você é perseverante. Eu tenho visto, e Deus falou isso aqui, ontem Ele falou, ou no segundo dia, bem, eu sei que Ele falou, que olha e vê que temos uma vontade de acertar, que temos a vontade de agarrar a palavra dEle com fé, e tem sofrido por minha causa sem se abater. Mas porém eu quero que você olhe uma coisa no versículo 4: não abandone o seu amor inicial. Lembra de dar passos com a presença e não deixá-la cair? Versículo 5 diz: portanto, lembre-se de onde estava antes de cair, afaste-se desse pecado e faça o que praticava antes. Você consegue entender o que está acontecendo? Está percebendo como o renovo, ele vem para ajustar, alinhar. Ele vem para colocar assim e dizer: eu amo você de tal forma, eu aceito do jeito que você veio, mas eu não posso
deixar você do jeito que você está. E é por isso que você está aqui hoje. Que nós estamos aqui hoje. Para passar por esse tempo de renovação. Diligência e arrependimento. Pode ser fatal você tentar resolver alguma coisa enquanto está em viagem. Eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse suas cabeças agora. Eu quero dar alguns segundos, porque o renovo sabe que você precisa de tempo. Um tempo. Eu quero que você reveja, veja o lugar onde caiu. Perceba que você está nessa plataforma, está prestes a pegar o transporte que vai te levar a um outro nível. Mas são esses gaps, são esses espaços, essas lacunas que você não consegue preencher com você mesmo, com seus afazeres, com tapinha nas costas do pastor, com o WhatsApp, com assistir um vídeo no YouTube. Isso ainda não preenche. É necessário que você veja, compre colírio do Senhor, e Ele está aqui hoje para fazer isso. Eu quero dar esse tempo para você. Estou voltando à essência da adoração.